Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e eu estou aqui no Drops, um vídeo sem edição onde eu comento alguma notícia do mundo teológico ou trago alguma dica para vocês. E hoje eu vou trazer uma dica a respeito de você estudar mais profundamente um assunto. Eu não sei se você está vendo esse vídeo pelo YouTube ou pelo Instagram, eu vou publicar nas duas redes sociais, mas eu queria trazer rapidamente um comentário de como é bom você pegar um assunto para entender ele mais profundamente. Sim, é bom você pegar livros, ler um livro sobre um assunto, um outro livro sobre outro assunto, para você ter ali uma opinião geral a respeito, principalmente sobre os assuntos teológicos, você entender um pouquinho a respeito de todos esses assuntos teológicos, mas é muito bom quando você pega um assunto e vai entendê-lo mais profundamente. E eu estou fazendo isso com um assunto específico que é cristianismo e política. Eu quero entender um pouco mais a respeito desse assunto. Qual é a relação do cristão com a política? Qual é a relação da igreja com o Estado? Até onde a igreja pode ou não pode influenciar o Estado? Pode fazer parte ou não de um governo? Tudo isso eu estou querendo entender, estou querendo ler sobre isso. Pois bem, nós começamos a falar sobre esse assunto com aquele livro do Iago Martins, A Religião do Bolsonarismo. Fizemos várias lives lá no YouTube, ou aqui no YouTube, se você estiver vendo por aqui. Fizemos 3 ou 4 lives a respeito daquele livro e depois nós começamos a fazer lives a respeito de um outro livro, que é esse livro aqui, ó, do Wayne Grudem, Política segundo a Bíblia, Princípios que todo cristão deve conhecer, da editora Vida Nova. Eu já tinha lido esse livro, já tinha lido aquele outro livro também do David Coyce, Visões e Ilusões Políticas, mas nós estamos estudando esse livro aqui. Inclusive ontem nós tivemos live e eu nem comentei a respeito da parte desse livro, porque a gente estava comentando um outro assunto, que era se o governo Bolsonaro poderia ser considerado um governo cristão. Nós lemos um artigo ali do Guilherme de Carvalho, onde ele vai colocar suas razões. Bem, mas estudando esse livro aqui, e é sobre isso que eu quero comentar rapidamente com vocês, a respeito de como é bom quando você começa a se aprofundar em um assunto e começa a ver os links, e começa a ver que os próprios autores que você está lendo não tirou as ideias e os argumentos deles do nada. Eles leram outras coisas, eles leram pessoas que escreveram sobre isso antes deles e assim tiraram os seus argumentos e assim construíram o seu pensamento. E isso é muito bacana quando você percebe isso. Por exemplo, vou te dar o exemplo que aconteceu agora comigo. Hoje eu acordei mais cedo e estava aqui lendo e estudando um pouco sobre esse assunto. Bem, nesse livro aqui, nós temos um prefácio do Franklin Ferreira. No prefácio do Franklin Ferreira, ele cita 2 outros livros bem interessantes. O primeiro livro que ele cita é esse aqui, sobre a autoridade secular, Lutero e Calvino, onde nós temos aqui um texto de Lutero e um texto de Calvino falando a respeito disso, falando a respeito do Estado, falando como o Estado deve agir, como é que o Estado deve agir com os seus súditos ali. E também ele cita esse livro aqui, ó, Calvinismo, do Abraham Kuyper, da editora Cultura Cristã, que no capítulo 3 também fala a respeito disso. Bem, e o que aconteceu? Ao ler nesse livro aqui, uma determinada parte, logo no primeiro capítulo, ele vai falar sobre 5 posições que ele acha equivocado. Então o Wayne Grudem vai falar, ó, essas 5 posições são equivocadas. Não deveria ser dessa forma que o cristão ou que a igreja deveria tratar a política, ok? Na terceira posição equivocada que ele vai nos apresentar, ele nos apresenta a seguinte posição. Todos os governos são perversos e demoníacos. Então, existem cristãos, existem pastores, existem teólogos que defendem a ideia de que todos os governos, não importa quem está governando, não importa a nação, todos os governos são perversos e demoníacos. Ele vai fundamentar essa ideia naquela passagem onde o diabo está tentando Jesus ali no deserto, e o diabo promete a Jesus que se Jesus prostrar e adorá-lo, vai entregar a ele todas as nações da terra. Então, segundo essas pessoas, olha, o diabo falou para Jesus que era o dono das nações da terra e que entregaria a Jesus caso Jesus o adorasse. E Jesus não contradisse Satanás. Jesus não disse nada sobre essa questão. Então, seria verdade que o diabo teria o domínio sobre todas as nações da terra. É a partir daí que eles desenvolvem essa ideia. Mas eu não quero falar muito a respeito da ideia, e sim a respeito dos links que você começa a fazer quando começa a estudar um assunto mais profundamente. Bem,
O que acontece foi que, ao ler aqui, estava lendo sobre a autoridade secular, o texto de o texto de Lutero, eu estava lendo a respeito disso, e Lutero vai exatamente combater essa ideia, primeiro, combater essa ideia de que todos os governos são ruins, e mais do que isso, vai combater a ideia de que o Estado não poderia se defender. Um Estado legitimamente cristão, um Estado legitimamente cercado pelo cristianismo, não teria nem o direito de se defender. Por quê? Porque as pessoas que acreditam que todos os estados são perversos e demoníacos, eles vão acabar acreditando que não existe defesa legítima ou não existe defesa justa. O Greg Boyd, que é um dos defensores dessa posição de que os estados são perversos e demoníacos, tem um livro chamado O Mito de uma Nação Cristã, ainda não traduzido aqui para o Brasil. E nesse livro ele vai defender o seguinte, olha, não existe defesa justa. Essa história de que um grupo terrorista ataca uma nação e aí essa nação vai lá e se defende matando o grupo terrorista, isso não é bíblico, porque Jesus ensinou a dar a outra face. Jesus ensinou que se alguém lhe roubar a capa, dê também a túnica. Então, um verdadeiro Estado cristão não faria isso. E Lutero vai exatamente desmistificar essa questão. Lutero, no seu texto, e é um texto muito interessante de se ler, o sobre a autoridade secular, ele vai falar exatamente o contrário. Vai falar, olha, é óbvio que existem dois poderes instituídos por Deus. Existe o poder da igreja e existe o poder da espada, dada ao Estado, para que ele puna os malfeitores e que ele, então, proteja os homens de bem. E aí Lutero vai utilizar uma analogia muito interessante. Vai falar o seguinte, olha, as correntes e as jaulas são para as feras, são para aqueles animais que, se você deixar solto, vão fazer mal ao ser humano e vão fazer mal também a outros animais. Então, é necessário que existam correntes e jaulas, porque existem feras por aí. Da mesma forma, é necessário que exista o poder do Estado, o poder da espada do Estado, para que ele puna os malfeitores, para que ele refreie o mal feito pelos malfeitores e que ele puna esses malfeitores e proteja os homens de bem. E é muito engraçado, e é nisso que eu quero focar agora, é que quando você está lendo mais profundamente a respeito de um assunto, fazendo as suas anotações, e eu insisto que você faça as suas anotações quando você vai estudar um assunto. Então, estou fazendo anotações nesse caderninho aqui, lá do Político Segundo a Bíblia, e estou fazendo anotações nessa folha aqui sobre o livro sobre a autoridade secular. E à medida que você vai escrevendo e à medida que você vai vendo a argumentação dos autores, você então vai começando a fazer alguns links muito importantes. E isso é muito bom. É muito bom você entender, começar a entender um assunto e também começar a entender de onde veio essas argumentações. Ok? Da onde foi que surgiu? Por que é que hoje nós temos um livro escrito por um autor contemporâneo que fala sobre determinado argumento, mas que na verdade ele está puxando esse link de autores um pouco mais antigos. Isso é muito interessante, você começa a notar o seu crescimento de conhecimento naquele próprio assunto. E isso é muito bacana. Então fica aqui a minha forte indicação para que você pegue um assunto qualquer, um assunto que você tenha interesse, um assunto que você já tem aí a sua inclinação e você comece a estudá-lo com mais afinco. E uma das formas de fazer isso, uma das formas de você percorrer o caminho é você pegar um assunto de hoje, um assunto contemporâneo, você pegar um livro contemporâneo escrito por um bom autor hoje e você ver quais foram as fontes que ele consultou e ir atrás dessas fontes para saber o que esses outros autores, do qual ele bebeu, falam a respeito daquele assunto. É muito bom você fazer essa trilha investigativa e chegar no final e entender o porquê que o argumento dele foi construído daquela forma. Eu acho que isso é uma das melhores coisas desse universo intelectual. É quando você começa a perseguir ali um caminho, começa a investigar um caminho e descobre onde foi que o autor buscou aquelas fontes, ok? Muito bem, era só isso que eu queria trazer para vocês hoje. Fiquem com Deus, um abraço, não esqueça o seu like e até o nosso próximo vídeo.